Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de tentar responder aquelas pessoas que dizem assim: bispo, como pode uma pessoa de Deus que prega o Evangelho, que orienta as pessoas, que supostamente é representante de Deus aqui na Terra, cometer o suicídio? Uma pessoa que foi instruída, formada para salvar vidas e acabar se matando. Então, muitas, infelizmente, por esse mundo afora, muitas, desgraçadamente, muitas pessoas, infelizmente, se enquadram justamente dentro daquilo que Jesus falou quanto aos frutos da própria vida. Jesus disse assim: pelos frutos se conhece a árvore. Então, eu conheço a goiabeira, eu identifico a goiabeira pelo fruto da goiabeira, que é a goiaba. Eu identifico a mangueira pelas mangas. Eu sei discernir entre uma árvore e outra pelos frutos dessa árvore. Assim também é você. Assim também nós, cristãos, os que creem em Jesus, dizem crer em Jesus, são identificados pelos seus próprios frutos. Quer dizer, se os meus frutos, os frutos da minha vida, são bons, então é que eu, como árvore, também serei uma boa árvore. Mas se os meus frutos são maus, então, como árvore, eu seria uma má árvore. Então, tem árvore que produz frutos bons e tem árvore que produz frutos ruins, como espinhos. Então, Jesus diz assim, com respeito àqueles que se dizem cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, presta atenção. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz efetivamente a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, e ele continua falando, muitos naquele dia, quer dizer, no grande dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, ou explicitamente, ou claramente: nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E aí, minha amiga e meu amigo, nós temos que avaliarmos a nós mesmos, não julgarmos os outros. Não.
Não é, eu não estou pregando para julgar o pastor que se matou. Não. Eu estou pregando a palavra do Altíssimo Deus, que diz que nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Isso é muito forte. Isso é extremamente forte. Porque isto causa um temor e um tremor em nós que está acima de qualquer coisa. Porque eu sou um pregador do Evangelho. Eu mando o demônio embora, os demônios irem embora. Eu profetizo em nome de Jesus, porque eu prego a palavra dele. Nós fazemos muitas maravilhas em nome dele, pela palavra dele, pelo Espírito dele. Mas, se tudo que eu faço para promover o reino de Deus aqui na terra estiver sendo acompanhado de pecados, de iniquidades, então eu serei um falso aos olhos de Deus. Eu serei um fingido, um hipócrita, porque eu uso do poder da palavra da verdade para levar as pessoas a uma verdade, mas eu mesmo não vivo essa verdade. E aí? Como é que fica? O que quer dizer? O que adianta? O que adianta eu tentar cobrir o sol com a peneira? E por um lado eu salvo outras pessoas, mas por outro lado eu mergulho no pecado, na iniquidade. Eu jamais posso pensar em tempo algum que as minhas obras, boas obras, mesmo de caridade, vão encobrir, acobertar os meus pecados. Não, de jeito nenhum. Ou eu vivo aquilo que prego, que ensino, que oriento, ou eu não vivo. Tudo vai depender do meu caráter. E ninguém conhece o meu caráter senão o próprio Deus. Ele conhece o mais profundo do meu ser, assim como ele conhece você também. Então eu tenho pregado o Evangelho. Minha paixão é levar o Evangelho e salvar almas. Minha paixão, Deus tem me atendido. Eu sou um apaixonado pelas almas. Eu quero salvá-las, da mesma forma como um dia eu fui salvo. Mas o que adianta eu querer salvar os outros e me conduzir de forma contrária àquilo que eu prego? Eu estarei condenado ao inferno se eu viver uma vida dupla, se eu viver na infidelidade com Deus. Se por um lado eu faço as obras maravilhosas, mando demônios embora, prego o Evangelho, faço maravilhas, e por outro lado eu vivo na iniquidade. Não tem como. Aos olhos humanos, eu sou uma pessoa correta, bacana. Mas Deus conhece cada um de nós. Então isso responde aqueles questionamentos. Como que pode um homem, uma pessoa que pregava o Evangelho,
que ensinava o evangelho, que foi preparado para levar o evangelho às outras criaturas. O que adianta essa pessoa viver no pecado, na iniquidade? De nada adianta. Então, o diabo conhece aqueles que são dele, assim como Deus conhece também todos os que são do diabo e os que são dele. Deus conhece todos. Então, amiga e amigo, eu não estou aqui condenando, não estou aqui criticando, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu estou falando da minha vida. Eu estou falando do meu testemunho. Porque se eu, como árvore, produzo frutos ruins, é porque eu não presto. Mas se eu produzo bons frutos, então eu tenho valor. Mas eu não tenho condições de produzir num galho frutos bons e em outros galhos frutos maus. Não tem condição. Ou eu produzo frutos bons ou eu produzo frutos maus. Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Como que uma pessoa que se diz pregadora ou anunciadora do evangelho, como essa pessoa que faz milagres, que faz maravilhas, ou não faz, eu não sei, mas, por outro lado, ela é levada por um espírito imundo chamado espírito da depressão. Porque esse negócio de dizer que crente não tem depressão, isso é do diabo. Quem é de Deus não tem depressão. Quem tem o Espírito Santo não tem o espírito de depressão. Isso eu desafio o mundo inteiro. Eu desafio todos os teólogos. Eu desafio todos os sábios desse mundo a me provar o contrário. Porque Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte para jorrar pela vida eterna. E como que essa pessoa dá cabo na sua própria vida? Como é que ela pode ser levada ao suicídio, que é uma morte condenatória? Como? Não tem como. Ou você é, ou você não é de Deus. Ou você produz frutos bons, ou você produz frutos maus. Não há como uma pessoa produzir frutos bons e maus ao mesmo tempo. Não há como a pessoa pregar o evangelho, ensinar, orientar, orar, e clamar e suplicar a Deus pelas outras pessoas, mas, por outro lado, tem um outro caráter escondidinho, o mau caráter. Como que uma pessoa diz ter o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e andar na mentira? Como que uma pessoa tem o espírito da lealdade, da fidelidade, e viver na deslealdade, na traição? Como que pode uma pessoa ser de Deus e ser, ao mesmo tempo, adúltera, ladra, corrupta, mentirosa, mau caráter? Como? Não há como. Ou é ou não é, ou dá o fruto bom, ou dá o fruto ruim. Não há meio termo. Então, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, em todas as igrejas, inclusive líderes, aparentemente são de Deus, mas só Deus sabe o que há por dentro delas.
São pessoas oprimidas, depressivas, endemoniadas, perturbadas. Ah, mas eu falo em línguas estranhas, e daí? Falar em línguas estranhas é um dom que o Espírito Santo dá àqueles que realmente são batizados. Mas também o diabo usa pessoas, ele faz a pessoa falar em língua estranha para enganar os outros, dizendo que tem o Espírito Santo. Mas não é pelos dons que nós somos provados e aprovados, mas são pelos frutos. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Você entende? Você compreende? Então, não adianta a pessoa chegar e dizer, ah, mas eu curo enfermo, eu mando o demônio embora, eu prego o evangelho, eu faço isso, eu sou profeta, eu sou missionário, eu sou bispo, bispa, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus disse, naquele dia, vos direi claramente, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Saiam da minha frente, vós que praticais a iniquidade. Preste atenção, minha amiga, meu amigo. Para você receber o Espírito Santo e ser uma fonte para jorrar vida por toda a eternidade, primeiro você tem que se entregar, você tem que ser a própria oferta, você é a própria oferta. Não é só colocar um dinheiro no altar, uma propriedade no altar, o carro no altar, a joia no altar. Não. Acima de tudo, você tem que colocar sua alma no altar. Ó, está aqui, meu Deus, a minha alma. Eu entrego a minha alma. Eu me entrego de espírito, alma e corpo. Eu vou viver para fazer a tua vontade e vou fazer. E ninguém vai me impedir de viver uma vida íntegra, reta, temente a Deus, uma vida de caráter, uma vida de verdade, não de mentira. Quem tem o espírito da verdade não anda com mentiras. Quem tem o espírito da lealdade não vive na prostituição ou na infidelidade conjugal. Não é adúltero. Quem tem o Espírito Santo vive na santidade. Quem tem o espírito do diabo vive na vaidade, vive no pecado, na iniquidade. Qual é a sua vida? O que é a sua vida? Fale com Deus. Resolva com Deus. O Espírito Santo está aqui comigo e está aí com você. E você é quem decide o destino da sua alma. Porque se a sua alma está verdadeiramente nas mãos de Deus, então você é luz neste mundo. Você tem o caráter de Deus nesse mundo. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito do caráter de Deus. Anda na verdade, na sinceridade, na honestidade, na integridade, na lealdade. Anda na luz, quem tem o Espírito da luz. Agora, quem não tem, vive nas trevas. Que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta aqui tratando desse assunto. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.